Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa se repete. Pulando a Cerca é um programa que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Hoje, dia 27 de julho de 2012, o Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. O apresentador do programa sou eu, o médico Daniel Sutoriansky, que, aliás, é o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, a doença que mais mata no Brasil, e continuamos no ar. Pois é, esse programa de hoje, já que nós estamos falando em AVC, dificuldade, tem várias instituições que lidam com as dificuldades das pessoas. Uma delas é a conhecidíssima APAE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. A APAE é uma instituição que tem 2.106 APAEs no Brasil todo. Qualquer lugar do Brasil tem uma APAE. Mas a segunda APAE que foi fundada no Brasil foi aqui em Niterói. E essa APAE está passando uma enorme dificuldade econômica. Qual a razão desse negócio? Então, o Pulando a Cerca, pular a cerca, por que pular a cerca? Por cima, por baixo, pelo meio. Pular a cerca é importante que a gente consegue ver o outro lado, e o outro lado é muito melhor. Então, vamos convidar agora a presidente da APAE Niterói, Norma Pires. Vem cá pular a cerca. Pula a cerca. Pulou, pulou, pulou. Isso. Norma Pires, a presidente da APAE Niterói. E, já que é uma questão de justiça, vamos convidar mais uma vez o doutor Modesto da Silveira, um grande advogado. Modesto, pula a cerca! Com todo o prazer de revê-lo e voltar a falar com você e a Norma. Então, Modesto, é uma questão de justiça, né? Norma, você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Tá nervosa? Tá nervosa? Eu? É. Não. Fez xixi? Então feito. Nasci na Penha. Na Penha. Rio de Janeiro. E você mora em Niterói há quanto tempo? Praticamente desde que eu nasci. Desde? Porque meus avós moravam lá e minha mãe, a gestação dela toda foi acompanhada lá, mas, na verdade, quando eu nasci, ela veio para cá, já residia aqui. E você parece que foi professora? Fui. Sou, né? A gente nunca deixa de ser, né? Professora de quê? Eu trabalhei com ensino fundamental, trabalhei com educação especial, fui professora na rede municipal e na estadual também. Fui dirigente escolar também no município, uma escola de educação infantil. Então, vamos perguntar primeiro, qual é a tua inserção na APAE? Por que a APAE e a tua inserção? Bem, porque eu sou uma mãe especial, né? Eu tenho 2 filhas
E a minha filha caçula, ela é portadora de síndrome de Apert. Apert? Como é que é isso? É uma síndrome que tem assim, uma série de características diferenciadas. Ela não é muito comum. Na época que a minha filha, se chama Soraya, quando ela nasceu, era um nascimento para cada 3 milhões. Então, era uma coisa muito rara, né? E nessa época eu era muito jovem também, foi bastante difícil lidar com toda essa situação, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente encontra muitas portas fechadas, né? A verdade é essa. Mas a gente vai cavando os caminhos, vai pulando as cercas que aparecem na vida da gente, né? Quando nasceu a Soraya, qual foi a tua uma coisa diferente? Como é que a família resolveu essa questão? Olha, foi bastante traumático, né? Porque, não por questão de aceitação, não. Mas, naquela época, a Soraya está com 32 anos de idade, naquela época não era muito comum fazer exame de ultrassonografia, embora a gente fizesse todo aquele pré-natal, aquele acompanhamento, isso não era uma coisa corriqueira como é hoje, né? Então, quando nós tivemos notícia que Soraya nasceu com deficiência, a primeira sensação assim é um impacto, né? Como se o chão se abrisse. A deficiência é o quê? Intelectual? Intelectual, é motora. Também, enfim, né? Ela nasceu com polissindactilia. É inteiramente dependente. Quer dizer, na verdade, essa síndrome, eu conheço outras pessoas que têm essa síndrome também, e ela tem assim uma diferenciação. Algumas pessoas têm uma deficiência intelectual maior, outras já têm uma deficiência intelectual mais leve, não existe assim um padrão. Mas eu acho que isso acontece também com a síndrome de Down, né? Pela mesma forma. Mas aí, Soraya nasceu numa situação muito difícil mesmo, em morte aparente, e no hospital a equipe, né, o chefe da equipe, o chefe do berçário, veio me pedir ela para estudo. Disse que ela não conseguiria sobreviver 72 horas. Pediu para estudo? Pediu para estudo, me pediu. Veio falar comigo, perguntou se a família cederia o corpo para estudo. Então, foi muito traumático isso para mim, para o meu marido, para os nossos familiares, para todos. Na hora eu desmaiei, depois eu não queria mais nem ouvir falar nesse cidadão que na época era chefe do berçário do Hospital Santa Cruz, né, há 32 anos atrás. Então, foi muito difícil, mas a gente vai conseguindo superar, né? Eu tinha um conhecido, um médico excelente, chamado Geraldo Hollenberg, que era um pediatra fabuloso que tem aqui em Niterói, que, para mim, ele não foi só um médico da minha filha, ele foi um irmão. Um irmão que eu não tive, eu encontrei no Geraldo. Foi a pessoa que me apoiou, que até entrou em choque na ocasião com a equipe lá do hospital, porque ele estava realmente batalhando, né, pela vida da Soraya. E a gente deve muito a ele. Norma, e essa sua situação pessoal aumentou em você o entusiasmo pela luta, pela paz, enfrentar todos os problemas que vocês estão enfrentando hoje? Aumentou a situação pessoal sua? Bem, eu acho assim, é todo um crescimento que a gente tem a partir de então, né? A vida de Soraya, a minha vida, a nossa inserção na PAI, ela não aconteceu imediatamente. Nós passamos por outras etapas também. A Soraya passou pela clínica Nossa Senhora da Glória, no Maitá, pela AFR, aqui em Niterói, o CRER, enfim, outros contextos, né? Você se tornou uma professora especial? Não. Eu fui... Assim, a professora que era especialista na escola onde eu trabalhava, ela se aposentou. E a diretora de lá, sabendo que eu tenho uma filha especial, e ela gostava muito do meu trabalho, né,
com o ensino fundamental, ela me convidou. Na ocasião, eu me senti assim, meio amedrontada, né? Será que eu vou conseguir? E era uma turma de 15 pessoas, 15 especiais, eu não tinha nenhuma auxiliar, né? Porque no município eu sei que tem uma estrutura diferente, eles oferecem, né, um acompanhamento, um apoio, mas o Estado não tinha ainda, né? Agora até eles estão mais voltados para isso, mas não tinha ainda esse acompanhamento tão de perto, né? Mas eu consegui, com a minha experiência de professora e de mãe especial, eu consegui superar essa barreira, né? Na verdade, eu acho que a minha vida tem sido feita de desafios. Eu não sei se isso é uma missão que Deus me deu, não sei, mas tem sido feita, assim, de desafios, né? Desde o início, desde sempre. E a sua inserção na APAE? Bem, na APAE aconteceu, a coisa de 20 anos atrás, Soraya estava com 11 para 12 anos, ela está com 32 agora, e depois dela ter passado por outras escolas também especiais, eu resolvi colocá-la na APAE. Eu já tinha ótimas referências, né, do atendimento que se fazia lá, conhecia algumas pessoas também que já estavam inseridas na APAE e resolvi migrar para a APAE, né? E durante muito tempo eu fiquei somente como mãe, né, assistindo as coisas, né, meio que de espectadora, né, daquele contexto. E no ano de 2004 eu fui convidada para ser diretora de secretaria. E, na época, eu aceitei, passamos por uma eleição. Naquela ocasião, a APAE estava muito bem, obrigada, não tinha nenhum problema financeiro, nada assim grave, né, que colocasse em risco a própria instituição. Não existia isso. E ali eu fiquei durante 2 anos. E depois, no 3º ano, que já seria para a gente se recandidatar, eu não quis mais, né? Eu preferi ficar meio que à distância, eu estava com problemas particulares e não tinha como me dedicar o suficiente para o cargo que eu estava ocupando, né? Então, eu pedi desligamento. E quando foi agora, em 2010, que houve uma nova eleição, né, a diretoria que veio de 2005 para frente, que foi reeleita e tudo mais, havia saído, porque pelo nosso estatuto a gente tem direito a uma reeleição, né? Então depois esses cargos têm que ser ocupados por outras pessoas. E aí vieram me perguntar se eu gostaria de compor novamente a chapa, dessa vez como presidente. As pessoas me procuraram, queriam que eu compusesse como presidente. E, na hora, mais aquele desafio, aquele choque do desafio de novo, né? Aí eu pensei, não, ainda não é o momento, por mais experiência que eu tenha na parte administrativa, você ser dirigente de uma escola da rede pública é diferente. Você tem uma secretaria de educação, né, na sua retaguarda, então não tem grandes dificuldades, grandes mistérios. Mas a questão do dia a dia, né? Mas você levar uma empresa, que a APAE é uma empresa do porte, né, que tem a APAE, com tantas coisas inseridas, questões voltadas para assistência social, questões voltadas para a saúde, enfim, é toda uma gama. E os recursos, como são lá? Bem, para todo esse trabalho que vocês enfrentam? Bem, os recursos, eles vêm da própria educação, né, que realmente não é um recurso assim muito consistente, né? Pelo menos no contexto em que eu encontrei a APAE de Niterói, no ano de 2011, ele não era realmente consistente, ainda que a gente receba do município, por exemplo, a gente ainda recebe pela verba, né? A gente ainda recebe merenda escolar, aquela cota, são 8 cotas ao ano e a gente tem recebido. Existe também a assistência social, né? A verba decorrente da assistência social,
que em 2011 nenhuma instituição em Niterói, pelo menos nenhuma congênere à APAE, percebeu essa verba da assistência social. Então você está falando da crise atual da APAE. Então vamos entrar nessa questão tão fundamental para a cidade, para a criança, mãe e pai, a crise da APAE. E, consequentemente, as outras crises das outras instituições também. É um conjunto. Então, Norma, fala da crise da APAE. Como é que começou essa crise? Qual foi o detonador? Bem, logo que nós assumimos a diretoria da APAE, nós começamos a detectar que já existia alguma dificuldade financeira por conta do não recebimento da verba da assistência social. Mas, enquanto a gente estava recebendo a verba da saúde, estava dando para a gente se equilibrar, né? Quando foi no mês de junho, nós recebemos um ofício da Secretaria Municipal de Saúde, do órgão de regulação, né, dos atendimentos, que é o DECAL, e esse ofício vinha determinando que nós nos adequássemos a um novo processo, eles denominaram de uma nova regra do SUS. E assim tinha que ser feito, nós tínhamos que nos adequar. Eles disseram, inclusive, que não era uma situação nova, que, na verdade, essa legislação ela já vinha desde 2001, estava sendo implementada desde 2001. Mas nós só recebemos esse ofício, não houve exatamente uma orientação a seguir. O ofício significava, no fundo, uma redução da assistência e da ajuda à APAE? Eu não sei se a proposta inicial seria essa, de haver essa redução. Eu acredito que não. Só que, conforme a gente vai se adequando a ela, de acordo com as novas normas, né, que eles estabeleceram, onde pessoas com mais de 24 anos não poderiam ser atendidas pelo SUS, pacientes que não são do município de Niterói, no que a gente até concorda, né, com isso daí, é normal, é natural, né? Cada um dentro do seu município, desde que o município tenha a oferecer, né? Então, quando a gente começou a fazer esses novos procedimentos, né, a fazer esses novos faturamentos e tudo mais, houve um desligamento tanto dessa demanda que não era de Niterói, né, de municípios vizinhos, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, enfim. E problema de idade, restrição da idade. Né? E a restrição da idade que pesou sobremaneira nesse contexto. Em Niterói também, né? Entendeu? Nós, no princípio, ficamos muito revoltados, porque o deficiente não deixa de ser deficiente porque atingiu 24 anos. Não é? E assim como acontece com o processo de qualquer ser humano normal, a gente tem aquela fase de progresso, né? Tem a fase de estagnado, né? E tem a fase de declínio. Né? Todos nós, é o processo de envelhecimento. Claro. Então, para eles, isso acontece até de uma forma mais acelerada. Né? A gente sabe disso. Então, são pessoas que, normalmente, mesmo quando elas têm condições de estar inseridas no mercado de trabalho, que elas têm condições motoras, intelectuais melhores, ainda Mas assim, a longevidade deles tende a ser menor, não é? Oi? A longevidade dessas pessoas também tende a ser menor. Também existe ainda esse fator, né? Já que nós estamos na televisão, quais são as deficiências que a APAE atende? Olha, as pessoas têm assim uma ideia um pouco equivocada, né? Acreditam que a APAE só atenda a síndrome de Down,
né? Então, E isso não é verdade. Então, atende ao quê? Ela atende a várias outras deficiências, né? Deficiência múltipla, as síndromes. A minha filha mesmo é síndrome de Arpit, está lá. Tem outras síndromes também, síndrome de Optis, tem a síndrome de Asperger. Enfim, são síndromes diferenciadas, são deficiências intelectuais, deficiências severas, motoras severas, encefalopatias. O número de deficientes aqui da área é grande, mas tem uma ideia mais ou menos? Niterói, por exemplo. Olha, eu acredito que deva ser sim. Só na PAI nós atendemos a 257 pessoas. 257 pessoas. Só na PAI? Só na PAI. E existem outras instituições também, né? A FR, a PADA, a FAC, cada uma dentro da sua especificidade. Norma, já que a gente está falando em deficiência, e você enumerou várias deficiências que a PAI atende, eu acho que, no momento, a deficiência maior não é as pessoas que são atendidas na PAI, é a deficiência do modelo econômico que está interferindo no funcionamento da PAI. Essa é a grande deficiência que não só a PAI, o Niterói, o Brasil está sofrendo sempre essa deficiência de visão. Daniel, me permita interferir. Acho que você tocou num ponto-chave que é a prioridade. O que é que as pessoas têm como prioridade, as famílias, e afinal o Estado tem que ter como prioridade? Tem que haver. A vida como base, né? E tudo que enriquece essa vida, né? Como segurança, saúde, tudo que enriquece e consolida a vida. Aí você vai para as coisas muito importantes, mas com um grau de prioridade que pode ser descendente, né? A segurança, a liberdade, a igualdade, todos os meios e recursos capazes de permitir que o cidadão encontre, na sua busca pela felicidade, ele encontre o máximo, não é isso? É verdade. E, no entanto, você vê o inverso. Aqui, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Eu hoje estava me lembrando de que, exatamente no dia de hoje, em 83, a ditadura deu ao FMI poderes para resolver o problema da dívida brasileira. E o problema da dívida brasileira, como da dívida mundial, é uma vergonha mundial, de tal maneira, aqui mesmo, este programa foi pioneiro num problema da maior importância, que é o problema da prioridade, da corrupção, do roubo, do furto, de toda a irregularidade que ocorre. Foi pioneiro de tal maneira que a imprensa começou a repercutir grande parte do que você falou aqui, Daniel. E, curiosamente, hoje está na imprensa já fatos concretos sobre isto. Maluf, já agora concretamente, o Maluf sendo julgado em um dos inúmeros paraísos fiscais, no caso dele é um paraíso fiscal da Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra. Aliás, a Rainha da Inglaterra tem, vê bem, nos graus de prioridade, o que é que acontece com o dinheiro e o que é que deveria acontecer. A PAI é prioridade, claro que é. E, no entanto, veja a prioridade. Corrupção, Prefeitura de São Paulo, ele prefeito, dinheiro escamoteado de obras, como a própria imprensa diz, e esse dinheiro para em paraísos fiscais. No caso, só neste caso concreto, fala-se em 22 milhões só num paraíso chamado Jersey. Jersey é uma ilha da Grã-Bretanha. Jersey, Guernsey, Shark, tem uma porção de ilhotas que fantasiosamente pertenceria à coroa. E lá eles recebem os bandidos do mundo que lidam com o crime, jogam o dinheiro lá para ser aplicado como quiserem, chamados paraísos fiscais. Lá são vários.
e desviando dinheiro, né, pelas inúmeras vias de crime, de corrupção, desviando para enriquecimento individual através dos paraísos como é esse. Então, a deficiência da APAE, que a gente nota que começa aqui e termina no outro lado do mundo, no paraíso fiscal do dinheiro, do consumo. E o paraíso humano fica para trás, sempre fica para trás. Aí começa a lei do SUS. Imagina, com 24 anos não pode atender, começar a restringir tudo, e a APAE começa a sufocar, o maior sufoco. O teu trabalho, Norma, é mais do que importante resistir a esse sufoco, porque senão vai acontecer o seguinte: você vai sufocar, acabar morrendo e vai ser privatizado tudo. Então, a APAE é fundamental. Tem 2016 a APAE do Brasil. Socorro a APAE do Brasil, pela APAE de Niterói. Socorro! Todo mundo tem que vir em socorro à APAE de Niterói. O programa Pulando a Cerca, eu convidei você para tentar divulgar isso. O papel da universidade é fundamental. E não só tecnicamente, como socialmente. Então, Norma, você aqui representa o pai, a mãe, a criança, o adolescente, o adulto, com excepcional solidariedade. A APAE, a Associação de Pais e Alunos, com excepcional solidariedade à vida. Não é isso? É. E, Norma, a gente prometeu que na semana que vem, quando for aniversário da APAE, sexta-feira que vem, o aniversário da APAE, meio-dia, estaremos lá para formalizar um projeto que se chama Apaixonarte. 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 O que é o apaixonarte? É uma grande reunião com o pai, aluno, mas para fazer o que quiser, sem pauta, sem roteiro, sem nenhuma censura, e isso representa a vida, a criatividade, a solidariedade. O que vai acontecer, nem quero saber, vai acontecer lá. Compaixão, apaixonar. Apaixonar. Um projeto que a gente fez com a Norma, com todo mundo da APAE. Vamos lá fazer o maior ciclo, o ciclo da alegria, de solidariedade, o ciclo da vida. Muito bem. Realmente, o que a APAE mais precisa nesse momento é da solidariedade mesmo, dessa união das pessoas, desse olhar diferente para quem é diferente, né? Enfim, nós estamos com alguns projetos aí em andamento, estamos com a parceria também da CCR Ponte. Então, até fevereiro, o programa chama-se Doe Seu Troco, né? E nós recebemos isso daí, essa proposta da CCR, foi muito bom, eu tenho certeza que vai ajudar bastante a APAE, né? As pessoas que pagarem o pedágio na hora de receber o troco, colocar lá o seu troquinho na urna coletora, vai estar devidamente identificada com o símbolo da APAE. Nós temos também uma barraca de livros usados no campo de São Bento. Todo final de semana, sábados e domingos, nós estamos lá com os nossos livros, aceitamos doação para a gente poder renovar o acervo, né? E tudo assim baratinho, mas que
realmente tem um significado para nós, né, nesse momento de crise. Eu vou perguntar, claro que várias instituições estão ajudando solidariamente a PAI, mas eu quero saber o que a PAI, através da sua pessoa, fez para tentar resolver essa grave questão. O que ela fez? Bem, olha só, está sendo muito complicado a gente administrar uma instituição que está, assim, completamente no vermelho, né? Com dívidas reais altíssimas, dívidas trabalhistas, com tudo isso, toda essa turbulência que nós passamos, nós perdemos muitos funcionários, né? Alguns até entraram com uma ação contra a PAI, né? E isso daí desestrutura muito a instituição. Ação trabalhista contra a PAI, porque o funcionário ficar 3 meses sem receber, né, é um processo de demissão indireta. Então, é muito complicado isso. E tivemos também que fazer algumas demissões, porque não tem como, após todo esse período, né, as verbas elas serão ressarcidas somente de janeiro a maio, né, os cortes que foram feitos. O que aconteceu no ano passado, a gente não vai receber de volta, e é uma perda importante, de forma que a gente agora conseguir novamente se estruturar de acordo como deve, né, como tem que ser, fica muito complicado. Então, houve assim essa questão aí de funcionários. Tivemos que fechar não diria fechar, fechou o prédio, mas tivemos que transferir as oficinas do núcleo profissionalizante aqui para o prédio da sede, porque é uma questão matemática. Se a gente não tem como sustentar uma casa, não dá nem para pensar em sustentar 2. Né? Então, a gente está com toda essa dificuldade. Né? Qual é o endereço da PAI para as pessoas saberem? Rua Professor Ismael Coutinho, sem número, centro. É uma ruazinha pequena, após o Hospital Santa Cruz, tem a Faculdade de Enfermagem da UF, na esquina. Mas o que vocês fizeram nesse período para tentar resolver alguma solução? Com a Secretaria de Saúde, Assistência Social, fizeram o quê? Olha, nós fizemos movimento, foi mesmo assim, botar a cara na rua, né? Eu poderia dizer nesses termos. Estava na rua? Botar a cara na rua. Ah, botar. E para botar a cara na rua, o que é necessário? O que você pode pedir, por exemplo, aceitar de ajuda, cooperação de quem nos ouve, por exemplo, e nos vê? Olha, que eles poderiam fazer? Principalmente reforçar a filantropia da PAI. Não e ser voluntário da PAI também. Ser voluntário, porque agora com todas essas perdas a gente vai precisar. Houve um entendimento, né, após várias reuniões com a Secretaria de Saúde, de que eles estariam ressarcindo essa parcela. Vocês têm um voluntariado gratuito de quem queira cooperar, trabalhar de graça X horas por dia? Ainda não. Não tem. Eu estou até lançando um projeto chamado Mãos Amigas, para ver se nesse momento, né, crucial... Em que você perdeu funcionário, né? Está muito complicado mesmo. De que outra forma de ajuda, por exemplo, além de dar um troquinho lá no... Isso daí é uma coleta, sim, um processo a longo prazo, né? Você dá aquele troquinho, mas o troquinho vai fazer um somatório importante para nós, né? Nós ficamos literalmente sem poder comprar alimentos, mantimentos, né? Mas recebemos bastante doação nesse sentido. E doação de alimentos vocês aceitam também? Não. De alimentos também, aceitamos. Ou em dinheiro. Mas, atualmente, o que mais nos atinge realmente é a parte monetária da questão. Né? A parte então, digamos, de tem uma conta tem na qual se possa depositar alguma coisa em ajuda à PAI? Tem uma conta que o público possa tomar? São 3 contas, que realmente agora de cabeça eu não me lembro.
né? Mas nós temos 3 contas. Mas a pessoa, através do telefone 2717-7152, ela pode obter, né, essa numeração dessas contas para que ela possa realizar depósitos. Ô, Norma, nessa crise toda, e teve a solidariedade da população de Niterói, tiveram encontro com a secretária de Saúde, a doutora Gisela. E teve o apoio de setores da saúde na Câmara. Todo o pessoal vereador ligado à saúde colaborou para tentar encontrar alguma solução na Secretaria de Saúde. E parece que foi um ganho relativo. Foi, com certeza, foi um ganho, sim, muito importante para nós. Eu acho que tanto a oposição como a situação, os vereadores tomaram uma posição para a resolução do problema. Seria totalmente vergonhoso que uma cidade como Niterói fechasse a sua PAI. Eu acho que era pior que o mensalão. Fechar a PAI aqui em Niterói é pior que o mensalão. Uma coisa tão não dá para imaginar. E essa situação é difícil resolver, mas não é impossível. É mais um desafio, né? Mais um desafio. Quando o presidente se desligou, né, agora em junho, e eu tive que, de fato, assumir aquilo que eu fugi tanto anteriormente, eu acabei tendo que assumir numa circunstância assim. Gente, loucura, loucura. Olha só, vou apresentar a você, e tem um número relativo de mães e pais com criança com uma situação excepcional. Qual é o recado que você, com tanta experiência, podia dar ao pai e à mãe? Quando a criança tem nasce com Down ou qualquer coisa, o mundo caiu, como você falou. Qual é a situação, qual é o recado que você pode dar para esse pai, essa mãe, que você sofreu, o chefe de clínica pediu a você o corpo da criança que ia morrer, nem morreu. Sempre o pai e a mãe acham que a culpa é sua. Diga, Norma, o que você tem para dizer para pai e mãe que vivem com essa culpa terrível? Olha, essa questão da culpa, ela acompanha realmente algumas pessoas até pelo longo da vida, né? Mas a gente tem que entender que cada um vem a esse mundo com uma missão, né? Eu tenho essa visão e eu acho que isso me ajudou muito, graças a Deus, a minha família também. A questão da aceitação também, é todo um processo de crescimento muito grande que a gente tem, muito grande. Como se eu tivesse nascido 2 vezes. A primeira vez quando eu realmente nasci e a segunda quando minha filha nasceu. Porque a gente passa a crescer, a ver o mundo, dá assim uma coragem na gente, porque as pessoas olham com muita diferença para isso. Alguns se sensibilizam, outros sentem pena, outros ironizam, enfim. A gente encontra todo tipo de situação. Dizem que as pessoas com essas limitações têm um carinho mais acentuado com os pais. Tem uma sensibilidade muito grande, e eles são um presente na vida da gente. Né? Eu acho que não são eles que são especiais, não. Nós é que somos especiais. Por isso que Deus nos escolhe. Presenteou, então, foi um presente, no fundo, né? Um presente. Eu já ouvi isso de outros pais. Graças a Deus. Então, a questão principal que a Norma coloca, Norma Pires, ficou com o Pires na mão.
Rapaz, ficou com o Norma Pires na mão. Rapaz, ficou com o pires na mão. E a principal colocação é aceite o outro. Aceitar o outro é uma coisa difícil, ainda mais com a culpa, que a culpa fica na cabeça. Aceitar o outro é resolver a culpa. Ninguém tem culpa de nada. É a vida. Acontece, né? Inexplicável. Claro. Tantas coisas inexplicáveis. É a vida. Não ter pauta, não ter roteiro, nem ter estrutura. É igual a vida. É pulando a cerca. Então, Norma, eu acho que o principal recado que você deu é pular a cerca. Vamos pular a cerca para o bem. Para a vida, Isso. para a felicidade, para o bom humor. E a paz tem que viver, não sobreviver. Não é sobreviver, é viver plenamente. Mas nós vamos conseguir, eu tenho certeza Claro, disso. estamos pulando a cerca. Estamos pulando assim. Ué, é isso. Quando a gente pula a cerca, a gente vence barreira, né? Em favor da paz e, enfim, o bem de todos que a gente procura, né? Ué, e a paz... A paz para a pai. Sim, a paz é o apaixonar-se. Isso. Apaixonar-te. Apaixonar-se pela criança, pelo adulto, pelo adolescente, pelo aquele que não tem o recurso que você tem, mas você pode dar com solidariedade, afeto. Então, posso dizer assim, em vez de apaixonar-te, apaixonar-te? Apaixonar-te. Apaixone-se por essa causa. Isso, exatamente isso. Então, olha só, é uma guerra contra incompetência, contra deficiência, em uma situação que faz uma guerra pela vida, pela paz, é uma coisa apaixonante. Norma, o teu papel aqui representa todas as mães, crianças, adolescentes que têm ou não dificuldade. A dificuldade não é só física e motora, é intelectual, né? Entender a questão. Quando você consegue entender essa questão e você, por exemplo, vai na paz, você percebe que o teu filho, a tua filha, não é o único no mundo. Tem muito mais pessoas com muito mais dificuldade, aí você começa a entender e aprender. E a paz é uma grande lição para esse município de Litoral, para o Brasil e para o mundo, que o paraíso fiscal que a gente quer é o afeto, a democracia, a justiça, a cidadania, não aquele paraíso fiscal corrupto. Do esconderijo de bandidos. Isso. Tem que ser tudo às claras. Parabéns, Norma Pires. Muito obrigada. Espero que o seu Pires se enche de apoio das pessoas em favor da paz. Então, vamos terminar esse programa mais uma vez cantando 1, 2, 3, pulando a cerca outra vez.